Nesse vídeo aqui eu vou responder essa pergunta que me mandaram aqui, ó, na hashtag Léo Responde. Léo, se uma pessoa parar de apostar por um tempo, ela estará curada? O que você aí que está me assistindo acha? Você acha que se uma pessoa parar de apostar por alguns meses, ela estará curada? Ela já pode se sentir curada, pode sentir que ela superou o vício em apostas? Sim ou não? Quer saber a resposta para essa pergunta? Faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo para você. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu trabalho ajudando as pessoas a superar o vício em apostas. E nesse vídeo você vai ter a resposta para essa pergunta. Se a pessoa ficar um tempo sem apostar, ela tá ou não tá curada? Beleza? Então assista até o final esse vídeo, hein? E é claro, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho. E se por acaso você quiser apoiar o meu trabalho, quer apoiar o meu trabalho, venha na opção Seja Membro e seja membro do canal ou na opção Valeu demais, beleza? É com enorme alegria que eu apresento para você o meu e-book Os Perigos do Vício, Como Vencer o Vício em Apostas Online. Agora você pode ter na palma da tua mão uma cartilha que eu escrevi com todo carinho, onde você vai saber o passo a passo para você vencer o vício em apostas. Quer adquirir? Link na descrição. Mas afinal, se a pessoa parar de apostar por um tempo, ela tá curada? A resposta para essa pergunta é não. Por que não? Calma que eu vou te explicar. Muitas pessoas não entendem que o jogo patológico, né, ou seja, popularmente conhecido como vício em apostas, é uma doença crônica. Isso mesmo. Ela não tem cura, ela tem tratamento. Ou seja, a pessoa tem que sempre estar vigiando. A pessoa tem que sempre estar cuidando. Eu sempre dou esse exemplo. Quando a pessoa tem um vício, assim como o vício em apostas, assim como o alcoolismo, ou a dependência química, ou o vício em pornografia, seja lá o que for, eu sempre dou o exemplo que a pessoa tem um monstrinho dentro dela. O que é esse monstrinho? É um monstrinho do vício. Quando a pessoa está um tempo sem apostar, ela está sem alimentar esse monstrinho, e esse monstrinho está fraco dentro dela, fraco, inofensivo, e essa pessoa consegue viver muito bem, consegue ter uma boa qualidade de vida, ela consegue trabalhar, ela consegue juntar dinheiro, ela consegue ter bons relacionamentos, casar, ter filhos e por aí vai. Mas se a pessoa começar a alimentar esse monstro, ao longo do tempo, esse monstro vai crescendo e vai ficando forte, cada vez mais forte. Então eu quero que você entenda. Se você tem um vício em apostas, esse monstrinho vai estar sempre dentro de você. Ele vai estar sempre dentro de você e você tem que cuidar para que esse monstro não fique muito forte e ele não tome conta de você. E é por isso que existem as recaídas. Isso mesmo, preste muita atenção no que eu vou falar. Existem muito as recaídas. Por quê? Porque muitas vezes, por que uma pessoa recai? Porque ela não conhece o vício dela, por isso que quando eu faço o tratamento com um paciente meu, eu trabalho com ele principalmente para ele conhecer o vício dele. Saber quais são os gatilhos, saber quais são os horários que despertam a vontade de apostar, saber o que motiva ela a apostar, saber quais pensamentos, quais sentimentos dão relacionados às apostas, quais ambientes, quais pessoas interferem ele a apostar. Então, tem que conhecer o vício. Esse é um dos principais motivos que fazem as pessoas recair, que é o fato da pessoa não conhecer o vício. Outro motivo que acontece muito, que é a resposta clara para essa pergunta desse vídeo, é quando a pessoa relaxa. Vou dar um exemplo, aconteceu com alguns pacientes que chegaram até mim, pacientes meus, pacientes que estavam em tratamento comigo, pacientes novos, que fizeram um acompanhamento para superar o vício em apostas, ficaram um tempão sem apostar, alguns meses, até mesmo anos sem apostar, e depois de um ano, olha que triste, depois de um ano, foi lá e brincou de fazer uma aposta lá de R$2, R$5, R$40. Isso aí é a mesma coisa que um alcoólatra tomar o primeiro gole. Sabe o que acontece quando um alcoólatra toma o primeiro gole? Ele vai querer o segundo. Do segundo ele vai querer o terceiro, o sexto, o 10º e por aí vai. Então o vício em apostas é mais ou menos isso. Não tome o primeiro gole. Se você está sem apostar, não faça a primeira aposta. Nem que seja pequenininha. Entenda uma coisa.
Quem é viciado em aposta não pode nem colocar dinheiro em máquina de ursinho de pelúcia. Só para você ter noção. Parece ser um exemplo muito pesado, mas é que dentro da pessoa acende uma chama da aposta. E a pessoa vai querer apostar mais e mais e mais. Então cuida muito com isso, porque se você é viciado em aposta, você nunca vai poder brincar com o perigo. Você nunca vai poder brincar com o fogo. E é assim que alguns pacientes recaíram. Por quê? Porque estavam relaxados, estavam um ano sem apostar, 8 meses sem apostar, foram lá e apostaram um pouquinho e aí foi apostando muito mais e aí é todo aquele ciclo da recaída, todo aquele dinheiro perdido novamente, tudo aquilo de novo. Então, cuida muito com isso, porque o vício em apostas tem que ter cuidado, tem que ter zelo, tem que ter atenção. Por isso que o tratamento eu sempre explico para os meus pacientes, para vencer o vício em apostas, tem que ter consistência. Ou seja, você tem que mudar os teus hábitos e não é mudar um dia os teus hábitos, é ter consistência, sempre mudando os hábitos, sempre mudando os hábitos, sempre mudando os hábitos. E é por isso que o tratamento é tão importante, porque a pessoa vê lá o psicólogo semanalmente, eu acompanho os meus pacientes, mando mensagem, pergunto como tá, fazemos uma mudança de hábitos, mudança de ambientes para frequentar outros lugares, conviver com outras pessoas, colocamos outros geradores de dopamina, atividade física, outras coisas que façam a pessoa sentir prazer, para que ela ocupe a cabeça, para que ela não caia na ociosidade. Esse é um processo, um degrau de cada vez, um passo de cada vez, que faz com que a pessoa saia do vício e que ela não recaia. Então eu quero dizer para você aí, se você ou algum familiar teu tá um tempo sem apostar, tá lutando contra o vício, siga um dia de cada vez, não brinque com perigo, não brinque com fogo, porque se você fizer uma apostinha, você vai querer 2, 3 horas que você está apostando valores altíssimos novamente. E o mais importante, não pense quanto tempo você vai ficar sem apostar, pensa no hoje, no aqui e agora. Hoje não. Hoje eu não vou apostar. Hoje eu não vou ter nenhuma recaída. E vai indo um dia de cada vez, beleza? Bom, espero que eu tenha respondido a dúvida que me mandaram nesse vídeo. E eu quero saber de você aí, se você tá ou não tá viciado em apostas. Se você tem algum familiar que está lutando para superar o vício em apostas, eu quero saber de você. Se você quer superar o teu vício, eu tenho uma excelente notícia para você. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Isso mesmo que você ouviu, você pode fazer atendimento diretamente comigo. Como que isso funciona? É bem fácil e acessível. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Vai no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Me manda um direct. Fala que você veio por esse vídeo aqui meu. Me segue lá no Instagram primeiro, né? Me segue, tem muito conteúdo bom de psicologia e me manda um direct. Fala que você veio por esse vídeo meu, fala que você quer marcar uma consulta comigo, que eu posso te atender, independente de que lugar do Brasil ou do mundo que você esteja. Estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Manda lá que eu mesmo vou responder você e nós podemos marcar uma consulta online para você consultar diretamente comigo. Eu não vou te encaminhar para outro psicólogo, é consultar comigo, beleza? Espero lá, em Leonardo F. Teixeira. O link do meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? E eu convido você a comentar para mim aqui embaixo. Você é viciado em aposta? Quanto tempo você tá viciado? E eu quero saber se você já teve alguma recaída. Conta a tua história, se você teve recaída, não teve, como que foi tua recaída, o que que te fez recair, quanto que você perdeu quando você recaiu. Deixa a tua história aqui embaixo que eu quero saber, beleza? A tua história, o teu testemunho pode ajudar mais pessoas. E é óbvio, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve, ativa o sininho e vem ser membro do canal. Seja membro aqui do canal para apoiar o canal. Ah, peraí, calma. Respira, não vai embora ainda, tá? Clica nesse vídeo aqui, ó, que esse vídeo tá muito bom, vale a pena, você vai gostar. Clica aqui, tá? Um grande abraço, tamo junto, valeu!